com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Somente até aí podeis assentar, dando glória a Deus. Meu Deus, podeis assentar, dando glória a Deus. Nada é mais importante do que a leitura da palavra, não é verdade? Deus abençoe Leni, no nome de Jesus. Nós estivemos orando pelos irmãos, não só pelo irmão, mas por sua casa. Irmãos, é o seguinte, eu quero tratar hoje sobre o sofrimento. É um texto expositivo, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero tratar aqui sobre o sofrimento. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de trazer uma ministração bíblica com relação à saudação do apóstolo São Paulo e a contribuição que esta igreja lhe forneceu durante o período em que ele estava aprisionado em sua primeira prisão provisional romana, de modo que o apóstolo Paulo escreve algumas epístolas que são chamadas epístolas da prisão. Foram elas as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que foram os 4 tratados que o apóstolo Paulo escreveu durante a primeira prisão domiciliar romana. Na oportunidade de fazê-lo, a expectativa de Paulo, além de tratar alguns pequenos problemas da igreja, era fornecer, pastor Djalma, um agradecimento pelas ocasiões em que a igreja de Filipos proporcionou sustento ao apóstolo, tanto no tempo em que ele apregoou a palavra em Tessalônica, irmão Adley, como também nas oportunidades que eles tiveram de ajudar o ministério em Bereia, e mais tarde, especificamente, na cidade de Corinto. Como se não bastassem estas 3 provisões endereçadas a Paulo quando estava trabalhando em outros campos missionários, eles enviaram aqui Epafrodito a Roma para que ele pudesse cuidar do apóstolo Paulo com provisões que se lhe eram necessários. Aqui, a partir do versículo 12, 13 e 14, nós temos algumas características, diácono Amós, do sofrimento gerando produção. A partir do versículo 15, nos versículos 15, 16 e 17, nós temos o sofrimento que produz ou que gera, presbítero Júlio, divisão na igreja. E nos últimos versículos que vão fazer parte da nossa exposição aqui nessa oportunidade, que é o versículo 18, 19 e 20, nós temos o sofrimento que gera maturidade. Então, 3 coisas eu vou abordar aqui nesta oportunidade, e 3 coisas são caracteristicamente decorrentes de uma vida, de uma igreja, de uma família, ou de uma persona que está passando por sofrimento. Primeiro, nós vamos abordar o aspecto da produção, até que ponto o sofrimento me faz crescer. Em segundo lugar, nós vamos abordar o aspecto da divisão, até que ponto o sofrimento pode prejudicar. E em terceiro ponto, até que ponto, eu não estou sendo redundante, mas até que ponto o sofrimento pode, missionário Adley, proporcionar maturidade. Eu sempre tenho dito que Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Essa frase é do pastor Mac Anderson. Ele diz que quando Deus não muda, Messias, a circunstância, ele está usando a circunstância para mudar você.
Então, às vezes, quando as crises estão envolvendo a nossa trajetória de vida, e estas crises são indissolúveis, elas são crônicas, nós precisamos administrar a perspectiva que temos com relação à crise que estamos enfrentando, na expectativa de extrair dela, Celso, lições que podem ser aplicáveis à nossa vida como um todo. E aqui no versículo 12, quando o apóstolo Paulo transmite aos irmãos de Filipos um sossego, uma paz, uma vez que os próprios irmãos de Filipos eram sabedores de que as situações do apóstolo Paulo não eram nada favoráveis em Roma. Tanto é fato, irmão Júlio, que eles endereçam Epafrodito para que Epafrodito seja um alento ao coração do apóstolo Paulo. Mas quando Paulo vai narrar o seu sofrimento, quando Paulo vai especificar a sua demanda cotidiana de sofrimento e de privação, até porque a mecânica de telecomunicação naquela época era total e completamente incapaz de transmitir aos irmãos de Filipos como Paulo estava lá em Roma. Então, quando Paulo vai escrever um relatório aos irmãos de Filipos, ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí, quando você faz um pouquinho de estudo sobre as 3 expedições do apóstolo São Paulo, você percebe que dentre os discípulos do Senhor, Paulo é o que mais talvez tenha sofrido. Até porque a narrativa de Lucas, a partir do capítulo 9, mas mais especificamente, a partir do capítulo 12 e 13, é total e completamente endereçada ao ministério do apóstolo São Paulo. Então, ali nós temos os desdobramentos históricos das 3 expedições missionárias e uma compreensão mais profunda do sofrimento vivido por Paulo. Por exemplo, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado na cidade de Jerusalém, entre gregos e judeus. Ele foi esquecido por pelo menos 14 anos em Tarso, redescoberto por Barnabé quando foi para Antioquia da Síria, e percebeu que as suas habilidades teológicas eram incapazes de lidar com a expectativa daquela igreja com relação a alguém que pudesse apacentá-los, e Paulo contorna a Sicília e vai até a região de Tarso, Barnabé procurando a Paulo. Ele foi apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado na região da Bereia, chamado de tagarela na grande cidade de Atenas, chamado de impostor na cidade de Corinto, enfrentou bestas feras na Ásia Menor e Meridional, especificamente falando na cidade de Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, preso e algemado em Roma. Era a situação em que o apóstolo estava quando ele vai escrever esta carta. Inclusive, pastor Silvio, esta é uma carta que, se escrita por alguém que não tem razoabilidade emocional, inteligência intelectual e controle emocional, com certeza essa é uma excelente oportunidade para Paulo desabafar. Mas um dos codinomes dado à carta que Paulo escreve aos Filipenses é a Epístola da Alegria. Porque esse é o segredo, meu filho. Quando a vida te der motivos para murmurar e reclamar, adore e glorifique o nome de Jesus Cristo. Então aqui a primeira coisa que eu quero extrair, 2 coisas. Quantas coisas, irmão? 2. A primeira, tem antes. Antes aqui é uma antevisão, é uma linguagem a priori. A posteriori é depois. A posteriori são linguagens empíricas, o resultado de experiências que eu desfruto, mas a priori é antes. O que é que ele diz? Tem antes. Priorize enxergar coisas boas de coisas ruins que você sofreu ou está sofrendo. Primeira lição de Paulo, irmão Adler,
Ele me ensina a priorizar, ele me ensina a priorizar, enxergar. Porque tudo, querido, presta atenção aqui no pastor, nessa gravata bonita, que eu arrumei lá no fundo do baú para lhe dizer essa verdade. Tudo é a percepção que você tem do caos que você está vivendo. Tudo é sua visão. Então, quando Paulo disse, olha, as coisas que me aconteceram, eu já disse aqui o que aconteceu. Tem antes, é a forma como Paulo vê a crise. É a forma como ele vê as demandas e dificuldades que lhe são imputadas pelo chamamento missionário. Ele diz, tudo isso que eu enfrento aqui e que vocês estão percebendo a partir da leitura deste texto, tem antes. Então ele me ensina o seguinte, Presley, priorize enxergar coisas boas das coisas ruins que você está sofrendo. Tem gente, irmão, que só vê coisa ruim em coisa ruim. Não! Existem coisas boas no próprio sofrimento que você está enfrentando. Pastor, eu não vejo nada de bom no sofrimento que eu estou enfrentando. Ora, você não vê nada de bom no sofrimento que você está enfrentando porque você não quer enxergar as coisas boas. Eu não disse que quando Deus não muda uma circunstância, Ele está usando a circunstância para mudar você? O grande problema é que nós temos uma característica decadente de focar na crise, de focar na dificuldade. Lembra que quando Pedro foi chamado a encontrar Jesus no alto do mar da Galileia, enquanto os olhos de Pedro são focados em Jesus, ele anda por cima da crise. Mas quando a perspectiva de Pedro é abandonar os olhos de Cristo e focar nas ondas, ele naufraga. Pedro me ensina de forma empírica, inferente, não referente, que quando eu estou atravessando crises, focando em coisas que são eternas, não coisas que são passageiras, pode ter certeza, meu filho, quando o seu foco está no lugar certo, você caminha nem que seja por cima das águas, e lá do outro lado, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Dá para dar um glória a Deus aí ou não? Então para de olhar a coisa ruim, olha as coisas boas das coisas ruins que você está enfrentando. A segunda característica que eu quero aqui pegar desse texto é a palavra contribuição. Lembra que eu falei o que o sofrimento gera? Ele gera produção. Que tipo de produção ele gerou em mim? Ele gerou em mim a capacidade de enxergar coisas boas em experiências ruins. Lembra do encontro que C.S. Lewis teve com seu pastor? Eu já falei aqui umas 5 vezes. O pastor desesperado e preocupado com a espiritualidade de C.S. Lewis, porque ele havia abandonado o ateísmo para o cristianismo, e a sua esposa foi morta por câncer no fêmur, e ele foi buscar o corpo da morta no hospital. O pastor encontrou com ele e disse, eu tenho me preocupado contigo, porque tu orou tanto, a igreja orou tanto, e Deus não respondeu a sua oração. E C.S. Lewis olhou para o pastor e falou, pastor, fica tranquilo, as minhas orações não mudam a Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. Agora, as orações mudam um propósito de Deus? Sim, a Bíblia deixa claro e sistematicamente provado que Deus permite que alguns dos seus propósitos sejam reorganizados na expectativa da oração daquele que gemendo clama. Mas o que C.S. Lewis está dizendo? Eu aprendi a extrair coisas boas dessa catástrofe. Se você não aprender a extrair coisas... Você está ouvindo, irmão, o que eu estou falando? Você está enxergando aqui o pastor? Olha que gravata bonita, rapaz. Tu está vendo isso aqui? Se você não aprender a extrair coisas boas das coisas ruins que você está passando, você vai ver o tempo todo olhando para baixo, igual aquela corcunda. Mas não se preocupe não. Hoje Jesus Cristo de Nazaré, que andou na Pérea, Idumeia, Traconíades, ele está andando aqui no meio desta igreja para endireitar a sua coluna, e você vai olhar para o Todo-Poderoso e vai andar por cima dessa crise. Segunda característica que o problema fez, irmã Miriam, o problema contribuiu. Contribuiu para quê? Para a expansão, para a produção. A grande tacada aqui, você percebe que não é ter ou não ter problema,
É enxergar corretamente a crise que você está enfrentando, filhão. Olha aqui, ó, contribuiu. O que é que eu escrevi aqui, ó? O poder das circunstâncias. Então, seja criativo. Porque, olha, veja só, lembra de Zaqueu? Lembra? Quem falou sobre Zaqueu aqui? Eu não sei se foi o irmão Júlio que falou. Lembra de Zaqueu? Veja quantas crises foram sinalizadas à frente de Zaqueu, na expectativa de impedi-lo de ver ao Senhor. Mas todas as crises que lhe foram oportunizadas por Zaqueu foram dribladas. Zaqueu se fez de Messi, pegou a crise de bola, driblou todas elas, subiu no pé de árvore e disse: eu vou aproveitar essa crise, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que a multidão está aí, ninguém vai me deixar ver Jesus, eu sou rejeitado, eu sou cobrador de impostos, mas tem um pé de pau ali, eu vou subir nele e ninguém vai me impedir, eu vou driblar esse mal e eu vou enxergar a Jesus Cristo passando aqui debaixo dessa árvore. Diga glória a Deus, irmão. Então seja criativo. Olha, a crise, veja, eu vou falar aqui agora o que foi de bom, céus, que gerou essa prisão de Paulo. Mas Paulo, ele administra criatividade para não viver o tempo da prisão de forma ociosa. Diz que um pastor muito ativo e muito apaixonado por Deus, e às vezes, Amós, eu sou tão ativo, você é tão ativo, nós nos tornamos ativistas do reino, e que a própria atividade do reino é o prejuízo para desenvolver a nossa espiritualidade. Por exemplo, explico, Charles Spurgeon disse o seguinte: as batidas à nossa porta, os aconselhamentos pastorais infindáveis, são como um grande balde de água fria na pequeníssima chama de espiritualidade. O que ele está dizendo? Que o próprio ministério, irmão Adley, a própria demanda do ministério, compra marmita, faz marmita, vem para a igreja, visita fulano, vá atrás, a própria atividade ministerial me retira do Deus da obra. E há uma diferença, há um interregno muito grande entre trabalhar para Deus e relacionar com Deus. Tanto é fato que existem dezenas de líderes espirituais que nunca conheceram a Jesus. Nunca conheceram a Jesus. Porque a própria atividade, locomoção, leia o livro de John Piper, irmãos, nós não somos profissionais. Ele diz que um dos principais inimigos da espiritualidade é o ministério. É um ativismo infundado. E um pastor reclamando a Deus porque não tinha tempo para ler e orar, ele se acidentou, foi para o hospital, ficou 40 dias, lúcido inteiro, problema só nas pernas. Aí Deus levou um vaso para falar com ele: meu servo, o tempo que tu tinha perdido e me pedido para recuperar, te dei 40 dias para você buscar a minha presença. Ele leu a Bíblia várias vezes. Porque às vezes a própria crise que vem até nós é uma isca de Deus para nos levar até Ele. É desse jeito mesmo. Diga graças a Deus. Repita comigo: em tempos de crise, eu preciso ser criativo. Olha aqui, ó. Se não dá para fugir do sofrimento, eu escrevi aqui, viu, Amós? Essa é forte. Abrace ele. Extraia dele. Eita, eu já perdi aqui para minha cabeça. Extraia dessa prensa, dessa crise, desse sofrimento, o seu melhor azeite, o seu melhor néctar. É assim, querido. Aí esses aqui são pontos que eu pontuei nos versículos 12, 13 e 14. Agora, qual a contribuição? Pastor, o senhor disse que o sofrimento faz produzir. Faz. Eu disse e provo. Qual a contribuição que o sofrimento prisional de Paulo trouxe para o evangelho, irmão Diego? E quais as lições que nós podemos tirar disso? Bom, pelo menos 4. A primeira, fortíssima produção literária. Já que Paulo não podia usar a boca para pregar, ele usou o lápis, a tinta, o tinteiro, a caneta. Você sabia que foram as obras que Paulo produziu, as mais profundas? Por exemplo, quando ele estava preso aqui em Roma, após a terceira expedição missionária, ele produz a epístola de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Ele é solto e no interregno geográfico, onde provavelmente, irmã Marisa, ele visita a Europa, especificamente a cidade da Espanha, porque Filipos é a primeira cidade europeia onde ele tinha fundado já a igreja, e ele estava escrevendo 11 anos depois essa carta. Mas após fazer essa grande expansão, talvez uma quarta expedição missionária, ele envia Tito para as ilhas de Creta, deixa Timóteo lá na cidade de Éfeso e escreve mais 2 epístolas. Uma delas a epístola de Tito e a de Timóteo. Ele é preso de novo e escreve a segunda epístola a Timóteo. Olha quanta produção literária se desembocou a partir do ministério de Paulo com essa prisão. Por exemplo, as dissoluções eclesiológicas, ou seja, do comportamento da igreja em relação à sã doutrina, foram discutidas na carta de Éfeso. Talvez se Paulo não tivesse sido preso, isso aqui não tinha sido escrito. Os postulados doutrinários discutidos em 325, em Niceia, e em 381, em Calcedônia, foram postulados doutrinários desenvolvidos a partir da leitura da carta que ele escreveu aos Colossenses. Como é que Ário teria sido calado pelos pais apostólicos se essa carta não tivesse sido escrita? Veja como Paulo ensina sobre perdão e a capacidade que eu tenho de ressignificar a minha mágoa, trocando mágoa por perdão, ódio por amor, na carta que ele escreve a Filemon. Veja quanta contribuição. Não dá para pregar, não dá para embarcar no navio, não dá para falar aqui para todo mundo, não, embora que ele falou, eu falo daqui a pouco, não. Então pega a tinta, pega a pena, eu vou aproveitar esse tempo, essa pausa, esse relax, para me poder escrever às igrejas que necessitam de uma doutrinação. Você pode dizer glória a Deus por causa disso? Fala para esse irmão aí. Fala, eu não vou falar igual o irmão Júlio, que eu não dou conta, mas fala para ele assim: seja criativo. Rapaz, seja. Vai, lá vai, tá indo. Lá vai. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, o que é que mais funcionou aí com Paulo preso? Mentoria de novos obreiros. Cadê a Adriana? Adriana, mentoria de novos obreiros. Olha, ele fez mentoria. Irmão, você já pensou se você tem a oportunidade de ser mentoriado, Charley, por Paulo? Já pensou na possibilidade de alguém da magnitude de Paulo lhe apacentar? Eu não sei se vocês sabem, mas Macário ficou quase 10 dias tendo que tolerar o silêncio do seu mestre, pedindo-lhe que ele fosse por ele apacentado, salvo engano, por Palomão. Ele ficou quase 10 dias insistindo, peremptoriamente, para que ele pudesse ser por Palomão edificado. E ele em silêncio, aqui na prisão, Paulo está fazendo mentoria de Tito, Tiquico, Aristarco, Demas, Jesus, Epáfras, Timóteo. É desse jeito. Eles todos aqui sendo apacentados pelo apóstolo Paulo, cuidados, tratando com veja a possibilidade que eles têm de extrair de Paulo, em cada frase formada nas epístolas, os conceitos referentes e inferentes por trás de cada observação bíblica, tudo ali da fonte. Oh glória, eita, é assim, diga graças a Deus. Terceira coisa, motivação de novos obreiros. Sabe por quê, irmão? Repita comigo: eu preciso passar o bastão. Diz que o grande mestre é aquele que deixa após si uma gama de discípulos. É ou não é assim? Uma gama de discípulos que são capazes de extrair do mestre lições necessárias para fazer, se não obras maiores, pelo menos refazer aquilo que pelo mestre foi feito. A coisa melhor que tem, querida, é quando você tem a capacidade de discipular pessoas. Foi o que Deus disse para Help Marrone em 1929 a 1931. Ele fundou a nós 5.000, ele batizou 5.000 novos membros. 2 anos depois, de 1929 a 1931, na Nicarágua, ele volta e percebe que todo mundo se desviou. Ele vai orar a Deus e procura: por que todo mundo desviou, Deus? Eu batizei 5.000 almas. Deus disse: porque você não fez discípulos.
Você apenas ganhou para Jesus. Aí eu começo a entender que para formar a estrutura, a base de uma igreja é muito mais importante do que ganhar, discipular as pessoas. Existem vários métodos, inclusive, que nós até... eu não quero... Olha, vocês estão vendo eu aqui na internet. Não é falando, não é isso não. Mas são métodos até invejáveis, no sentido bom, de algumas igrejas que têm um cuidado tete a tete. Às vezes nós aqui nas Assembleias de Deus deixamos o cidadão perdido aí na igreja. Por isso que o departamento tem que funcionar, o departamento de senhoras. O círculo de oração tem que funcionar. O departamento de jovens tem que funcionar. Crianças, para quê? Para que cada pessoa, na sua característica, na sua idade, possa ser submetida ao departamento específico. Então, uma mentoria. Aí Paulo motivou aqui, ó. Mesmo a mais intensa demonstração de entrega e devoção, olha aqui, ó, repita aqui, ó. E devoção não são capazes de motivacionar a todos. Sempre os pessimistas estarão entre aqueles que desejam trabalhar. Repita comigo esse versículo, para você entender porque que eu coloquei isso aqui, ó. Lembra que eu falei que Paulo está motivando? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, Paulo está motivando obreiros. Paulo está trabalhando com obreiros. Dentre os obreiros motivados por Paulo, o trato mais pessoal é Tito, Tiquico, Aristarco, Demas, Jesus, Epáfras, Timóteo e Arquipo. Então, mesmo entre os mais excelentes homens, sendo orientados pelo maior e mais profundo mestre, nem sempre a didática do professor pode ser reproduzida pelos liderados. Olha o que Paulo fala aqui, ó. E a maioria dos irmãos. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. Ele está dizendo, eu estou ensinando, mas nem todos vão aprender, mas mais são os que aprendem dos que os que vão deixar de aprender. O obreiro tem que ter essa consciência. Quando a minha esposa fala sobre qualquer uma dificuldade em qualquer um do grupo, quando na galinhada, por exemplo, aqui, quando eu vou subtrair aqueles que estão me ajudando mais presencialmente, que tem várias formas de o Presley ser ajudado, mas aqueles que estão mais presencialmente ligados à produção, eu nunca vou deixar de olhar aqueles que trabalham observando quem não vem. Tem gente que não faz nada, irmã Adriana, ninguém vem me ajudar. Você já viu esse tipo de gente? Ninguém me ajuda. Ora quem te ajuda, rapaz. Às vezes quem ajuda é 1, é 2, mas é melhor 2 bem intencionados do que 10 prejudicando a obra. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou ensinando, eu estou pregando, estou orientando, estou fazendo mentoria. A maioria dos irmãos são estimulados no Senhor por minhas algemas e ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu até admito a possibilidade que nem tudo que eu ensino eles aprendem, mas aqueles que estão comigo, a maioria deles estão aprendendo. Deus está dizendo para você, foque nas coisas boas, deixe aqueles que não querem produzir, sem produzir, trabalhe com pessoas que estão produzindo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, me dá 2 lições, só 2 que o senhor tira dessa primeira parte. Lhe dou aqui agora. Tem uma quarta aqui, ó. Expansão do reino de Deus. Vamos repetir aqui as 4 coisas? É porque nós não podemos sair para pregação, né, irmão? Dá vontade, mas não pode. Fortíssima produção literária, mentoria de novos obreiros, motivação desses novos obreiros e expansão do reino de Deus. Eu coloquei expansão do reino de Deus pessoal, no que se refere ao trato que ele dá com esses obreiros, e produção literária com relação à doutrinação que o apóstolo Paulo traz às igrejas por ele já fundada na segunda expedição. E ainda melhor do que isso, Amós, a evangelização da guarda pretória romana, que na época de Augusto César, quando foi fundada, tinha um conglomerado de pelo menos 8.000 soldados, cada um deles com patente de um líder de corte. Homens grandes. Alguns historiadores admitem a possibilidade de que na 6ª década da Era Comum, esse número era 16.500. O próprio apóstolo Paulo faz registro que toda a guarda pretória foi evangelizada.
Enquanto eles protegiam a Paulo, Paulo não tinha uma igreja para pregar, Paulo não tinha um estádio para pregar, mas cada soldado que era aliançado a Paulo através da algema, era a igreja que Deus tinha dado para Paulo como oportunidade de pregação e de expansão do evangelho. Quando Paulo vai escrever a carta aos irmãos em Roma, ele disse: os santos da casa de César vos saúdam. Ou seja, já tinha crente demais na cidade de Roma e o nome de Jesus Cristo já estava sendo glorificado. Diga amém. Pastor, que lição que o senhor tira? Eu vou limpar aqui a careca aqui. Que lição que o senhor tira disso? Primeira lição, eu preciso aprender, Messias, focar em pessoas que trabalham. Por quê? Porque geralmente, o Amós, a crise dessa igreja, a crise na sua casa, a crise na minha casa, a crise na sua vida, Diego, a crise é um divisor de águas, porque os verdadeiros são manifestos. Porque é muito fácil, plausível e considerável a oportunidade de eu tê-lo perto de mim quando as águas estão a meu favor, Djalma. Isso é muito fácil. Então, irmão Alisson, quando as águas são favoráveis, viu, Oemes? Quando as ondas sopram a nossa embarcação, é muito tranquila a possibilidade de ter amigos por perto. Então, a crise tem essa capacidade de fornecer ao mentor a capacidade de ver quem são os fiéis, quem não vai abandonar o barco. Paulo disse aqui, ó, as minhas cadeias e minhas algemas, 2 vezes. Ele tem uma profunda relação das cadeias e das algemas sofridas por ele, porque ele compreendia, a partir do ponto de vista que ele as observava, que elas foram muito mais uma evangelizadora obra de Deus a partir da sua vida, tanto com a produção literária, como para fornecer mentoria, como para evangelizar os irmãos da guarda pretória. Então Paulo tinha essa capacidade de ver coisas boas em crises, mas às vezes, mesmo os obreiros mais leais que estão do nosso lado, mesmo os parentes mais ligados a você, não são capazes de identificar o mistério por trás dessa crise. Mas aqui a Bíblia está dizendo: foque em pessoas que trabalham. Eu coloquei aqui, ó. Veja como Paulo é claro em não colocar expectativas em pessoas que não querem te ajudar. Olha o que ele escreve, ó. E a maioria dos irmãos, ele admite que nem todos entendem, mas foca naqueles que trabalham. Oh, irmão, coisa boa. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque quando uma igreja sobrevive um tempo de crise, no tempo que ela alça, que ela conquista bonança, glória a Deus, você sabe quem são os fiéis. Sabe por quê? Posso falar, irmão? Diga amém. Eu posso falar? Diga glória a Deus. Você conhecerá as pessoas que estão do seu lado a partir das experiências negativas e ruins que você está vivendo. Todo mundo vai viver isso, todo mundo vive experiências ruins, mas Deus está dizendo: vamos focar em coisas boas, em pessoas que querem trabalhar. Existe muita gente boa escondida por trás da cortina que veda os nossos olhos, dando-nos incapacidade para enxergar as coisas boas por trás dessa crise. Deus está dizendo aqui para nós: as coisas vão melhorar e o nome de Jesus há de ser glorificado. Segunda coisa, tem uma relação de carinho com o sofrimento. Ô irmão, pega o teu sofrimento, dança uma valsa com ele. Dança uma valsa. Dança uma valsa com ele. Rapaz, uma relação de carinho com sofrimento. Eu escrevi aqui, e eu vou ler ipsis literis, para você entender o que eu escrevi. Paulo tem uma boa disposição mental. Repita comigo: eu preciso ter, bora mais alto, uma boa disposição mental. Você entende isso que eu falei? É até uma fraseologia poeticamente pensada. Mas não precisa de muito entendimento. Não precisa de semântica para entender isso aqui. O que é disposição, Jair? Por exemplo, Jair levanta cedo, vai para a academia, malha 2 horas seguidas, vai para a padaria, volta, vem para casa. Se é alguém disposto, alguém, Djalma, fisicamente disposto. Agora, segura a peteca. Melhor do que estar fisicamente disposto é mental.
Sabe por quê? Porque o teu corpo não tomba se a sua mente não tombar. Agora, o teu corpo sarado tomba se a sua mente cair. Por isso você está andando nas águas, irmãos. Estou parafraseando. Você está andando no meio da crise, andando na sua casa, casamento, empresa, negócio, dinheiro, grana, o que for, está andando. Foque nas coisas boas, foque nos olhos de Jesus Cristo, foque para frente, foque para o alvo. Deus vai te dar a vitória. Você fala assim: eu não posso cair, eu não posso ter minha mente abalada, eu não posso, eu vou romper. Aí não, eu escrevi muita coisa bonita. Escrever é bonito, é fácil. Olha aqui que aqueles, olha que coisa bonita aqui, ó. Inteligência emocional e domínio próprio. Notar o interesse pacífico de Paulo em relação aos encalços de sua experiência missionária. Uma profunda relação de carinho com o sofrimento. Tanto é que ele dá o pronome possessivo em 4 vezes aqui nesse texto. Aqui nessa primeira parte, do 12 a 14, minhas cadeias. A segunda, minhas algemas. Olha que relação afetuosa. Porque ele consegue descobrir que a partir desse caos, Deus escondeu coisas boas. É assim. Aí você fica sofocando, irmão, na tragédia, sofocando na desgraça, sofocando no caos. Você vai naufragar. Tem uma disposição mental, dá musculatura para as suas emoções nesta noite. Pastor, eu não consigo. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus te ajude nesta noite e você vai se reerguer. Levante a sua mão, levante. Sinta o toque do poder do Espírito Santo te ajudando aqui nesta noite a enfrentar essa crise, e o nome dele há de ser glorificado. Pastor, o sofrimento gera só coisa boa? Repita comigo: não gera coisa ruim. Gera coisa ruim. É óbvio que eu já pus muito doce no meio dessa gueroba. É óbvio que tem gueroba aí, tem coisa amarga, meu filho. Tem coisa amarga. Aí ele vai começar a falar, irmão Alisson, da segunda demanda, do 15 ao 17, ó, ele fala: o sofrimento gera divisão. Olha aqui, ó. Pessoas que querem trabalhar por motivação errada. Aí, olha só a leitura. Alguns efetivamente, ou seja, já se efetivou entre aqueles que eu apacentei e mentoreei, pessoas que não compreenderam as lições com as quais eu apliquei nos primeiros versos, do 12 ao 14. Ou seja, mesmo entre um grupo seleto de indivíduos que estavam por mim sendo mentoreados, já se efetivaram algumas pessoas que desejam trabalhar ou estão trabalhando por motivação errada. Você está me ouvindo, irmão? Diga amém. 3 coisas que isso aqui faz. Igrejas que nascem como resultado de inveja, igrejas que nascem como resultado de porfia, e igrejas que nascem como resultados do amor. Vamos ler o texto? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Note a inferência desse texto para você ter uma compreensão hermenêutica mais fácil. Veja que por 2 vezes ele volta a tocar no assunto crise, viu, Leni? Por 2 vezes. A primeira vez que ele toca a Amós na crise é: sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Primeira vez. Segunda vez, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Os 2 primeiros grupos, pastor Djalma, que são dissidentes a Paulo, o objeto da dissidência é o estado de Paulo como prisioneiro. Está bem no texto. O estado de Paulo como prisioneiro é um dos fatores, dos vetores, que provocaram a dissidência dentro desse grupo. Eu não sei por quem ou quais. A própria Bíblia vai dizer, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que Demas, tendo amado o presente século, tinha abandonado a Paulo. Quem lembra disso, diga amém. Mas o objeto da discussão
É Paulo. Olha o que ele fala. Sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Existem ocasiões, amores, que a sua atitude, às vezes equivocada ou errada, corrobora o raciocínio daqueles que lhe perseguem. Por exemplo, lembra dos 2 textos de Davi entre o Salmo 1 ao Salmo 10? Quando os seus acusadores disseram, não há salvação em Deus para ele. Lembra disso? Talvez, Adley, porque aqueles que criticavam a Davi, viam em Davi posturas que não correspondiam aos princípios estabelecidos pelo Eterno. Aí, como Davi pode eventualmente ter quebrado algum destes paradigmas, igual eu quebro, você quebra, todos nós quebramos, nós somos mestres em quebrar princípios, e todo aquele que quebra princípio, pelo princípio, é quebrado. Eu não sei o que foi esse caso, mas eu sei que as cadeias de Paulo foi o motivo da dissidência. Está aqui no texto. Vou parafrasear, porque você não entende se eu não fazer isso. Alguém chega no Diego e fala assim, Diego, você vai ficar aí? Eu vou. Rapaz, você não está percebendo que se Deus estivesse aí, as coisas não estavam melhores, não? Quantos anos tem que Paulo está preso? Não sei, ele foi preso lá na cidade de Filipe. Nós não sabemos se essa primeira prisão foi a prisão como resultado da perseguição anatolina em Troades ou em Cesareia de Filipos. Tem a discussão. Provavelmente Cesareia de Filipos, é que ele vai preso para Roma. Quanto tempo tem que ele está aí? Assim, de 2, 3 anos. Você acha que um homem dessa envergadura ministerial não era melhor estar livre, não? Mas não sei. Por quê? Aí eu vou abandonar ele. Essa é a discussão. Está aí, né? É só ser indiferente. É só você ir para os gregos. É só você fazer uma exegese. Pastor, eu não sei o grego. Nem eu sei. Eu sei um pouquinho do hebraico. Grego, quase nada. Mas tem gente que sabe, que estuda, translitera, traduz e me informa. Então, a preocupação dessas pessoas é com o estado de Paulo. Olha aqui, ó. Estes que pregam Cristo por discórdia, repita comigo, eles pregam coisas boas com motivação errada. Estes que pregam Cristo por discórdia, e de forma insincera, julgando suscitar tribulação há uma crase aqui, minhas cadeias. Aí eu coloquei aqui, ó. Igrejas ou ministérios que nascem como resultado de inveja. Diz que a melhor definição de inveja é Deus ter aparecido, Deus ou um gênio ter aparecido para alguém, a exemplo de um Aladim, e diz, pede-me o que quiseres, só que o que você me pediu eu te darei para o teu irmão em dobro. O cidadão pensa, pensa, pensa e responde, eu quero ficar cego de um olho. Isso é invejoso. Não existe descrição bíblica para inveja, Hermes, não existe. Salomão disse, o ódio é cruel e destruidor, a inveja é pior ainda. Não há estrago capaz de destruir o indivíduo. Diz que o ápice do invejoso, o clímax, o orgasmo de alguém invejoso é se libertar da inveja. Porque até o invejoso tem inveja de quem consegue se libertar da inveja. E libertar-se da inveja é difícil. Porque é um pecado muito bem camuflado, que você consegue disfarçar a partir da leitura estereótipa. Repita comigo, inveja é pecado capital. Fala assim, me livra da inveja, Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, escrevi uma frase bonita. Coisas tão profanas podem nascer mesmo em ambientes sacros. Gente atuando na sacralidade ministerial com motivações tão profanas quanto a inveja. Você viu o Messias cantando aqui? Viu o groove dele? Você viu a impedância? No primeiro, você viu? Agora eu vou me desdobrar a aprender a cantar para me suplantar a voz do irmão? Sem inveja. Sem inveja. Aí tem que tomar cuidado com isso, irmão. Aí eu prego aqui alguma coisa.
Aí o irmão Júlio viu eu pregando, disse, vou pregar melhor do que o pastor. Motivação errada em atuação sacra. Aí o irmão Júlio prega, eu acho que o irmão Júlio prega muito bem, mais aplicativo do que eu. Mas eu não vou atuar igual ele atua. Porque se eu for atuar igual o irmão Júlio atua, eu não preciso do irmão Júlio, eu mesmo faço. Se o irmão Júlio for atuar igual eu atuo, ele não precisa de mim, ele mesmo faz. É aquilo que foi falado aqui domingo. A minha deficiência, ela é abraçada pela eficiência do meu irmão. Irmão, cada um tem o seu lugar nesta casa. Diga glória a Deus. Pastor, não achei lugar nenhum. Então levanta a mão, arriba-te a tua mão e glorifica a Deus, porque o melhor lugar é este. Glorificar aquele que bendiz o nome do Senhor. É coisa assim. Em igrejas ou ministérios que nascem por resultado de porfia, discussão, nesse caso aqui, irmão Adri, irmã Daniela, minha mulher, irmã Daniele. Nesse caso específico aqui, para não fugir, discussão relacional e teológica. Será que existem indícios teológicos e relacionais que provam essa consubstanciação prisional de Paulo em Roma? Será que se faz necessário tanto tempo eles são presos e a obra parada? Só que enquanto eles pensavam que a obra de Deus estava parada, Deus estava trabalhando por trás das cortinas e está tudo aqui escrito na sua mão. Cada palavra proferida naquela prisão há 2000 anos atrás foram registradas nesse livro. E por causa daquela cadeia, daquela algema, todos nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Você pode dizer coisa boa? Diga glória a Deus. Olha aí, rapaz, vamos terminar isso aqui, que senão não dá certo. Aqui, ó. Repita comigo: igrejas que nascem como resultado do amor. Eu até pus uma perspectiva matemática, porque são 3 grupos, irmã Miriam. Tem um grupo da porfia, o grupo da inveja e o grupo dos amorosos. Então, será que Paulo foi matematicamente pessimista? Porque num grupo ele subdividiu essa atuação em 3 partes. Que nós fiquemos na terceira parte, que todos nós sejamos o grupo que faz por amor, pela dedicação ao Senhor e glorificando o seu santo nome. Você pode dizer amém? Pastor, o sofrimento gera produção? Gera. O sofrimento gera divisão? Gera. E o sofrimento gera mais o quê? Maturidade. Aqui eu termino. Olha aqui, ó. Todavia, tem aqui umas coisas bonitas para mim ler, mas não vou ler não. Todavia, o que importa? Olha, rapaz, que maturidade, rapaz. Rapaz, se fosse eu tinha certeza que eu não ia dormir. Eu ficava, mas estava comigo aqui o tempo todo, rapaz. Fulano estava comigo. Irmãos, deixa eu lhe dar uma lição. Nós precisamos estar prontos para aqueles que vão embora. Nós não podemos colocar profunda expectativa em pessoas. Nós precisamos colocar expectativas no Senhor. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Olha que maturidade desse homem aqui, Emes e presbítero Léo. Que importa? Aí eu coloquei: aprenda a aceitar as coisas que você não pode mudar. Quando chega um casal para falar comigo: pastor, eu não aguento minha mulher. A mulher fala: eu não aguento meu marido, ou eu não aguento meu filho, ou meu filho, eu não aguento meu pai e minha mãe. A primeira coisa, isso aqui é clichê, você já sabe. Pastor, eu quero ter uma conversa contigo sobre meu casamento. Eu já vou falar aqui logo, talvez com essa palavra eu já resolvo o seu problema antes de você entrar no gabinete. Aprenda a aceitar coisas que você não pode mudar. Ah, pastor, então vou ter que aceitar esse mal. Não. Eu não estou dizendo de você tentar mudar o indivíduo com o teu braço. E tu não te muda nem a ti mesmo. Todas as impossibilidades e incompetências que você tem na administração do seu relacionamento cotidiano e matrimonial, que você se torna incapaz, jogue a sua incapacidade na capacidade de Deus. Vai para a presença de Deus. Vai! Agora,
Aí fica um tentando mudar o outro, aí eu pergunto. Aí a segunda pergunta, irmão, já estou atendendo todo mundo aqui no pacote, hein? Já me aliviei essa semana, hein? Já estou atendendo no pacote. A segunda pergunta, o que você prefere, ter razão ou ser feliz? Geralmente a pessoa fala, eu prefiro ser feliz, então perca a razão. Porque na expectativa que você tem de nutrir a sua razão, tu está se destruindo e destruindo teu cônjuge. Tente fazer uma conversa conciliatória. Nunca uma discussão que te faça dormir separado de sua mulher. E nem a mulher separada do homem, e nem do filho. Sempre deixe boas recordações de uma boa mãe para um filho que vai embora, ou de um filho que se perdeu em drogas. Deixa o seu filho como um filho pródigo, lembrando da casa do pai, da comida da casa do pai, dos trabalhadores da casa do pai, da harmonia da casa do pai, que quando ele cair lá embaixo, ele vai dar a última queda, ele vai cair em si mesmo, vai voltar para a casa do pai e vai bendizer com o pai o nome do Senhor seu Deus para todos sempre. Já pensou, irmão, que sempre tem, repita comigo, sempre tem. Aí chega o Amós no pastor e fala, ei pastor, você percebeu que o fulano saiu da igreja, agora está lá pregando? Aí o que eu vou falar para o Amós? Deixa para lá. Tem gente que fica ao tatu caçando problema, irmão Éder. Caçando problema, pesquisando, fuçando. Deixa de ser idiota. Eita, tá filmando, hein, rapaz. Deixa de ser bobo, rapaz. Se preocupe com coisas mais nobres e mais excelentes. Ei, irmão, levanta a mão. Levanta. Deus vai te dar essa graça nesta noite. Oh, glória. Ó, escute. Agora é claro, irmã Adriana, que esse povo aqui não está em Uberlândia, não. Veja só que esses obreiros aqui, irmão Amós, a despeito da oportunidade que eles têm de fazer a obra santa com motivação errada, as motivações que os levaram a fazer não foram financeiras. Não foram financeiras, porque não havia qualquer tipo de probabilidade financeira de alguém que visse o apóstolo Paulo e pudesse falar assim, vou fazer dessa vida meu estilo de vida. Não existe. O único que se abestalhou fazendo isso foi quando viu Pedro e tentou comprar de Pedro. Foi de Pedro? Comprar de Pedro e de João aquele negócio, aquele abestalhado. Irmão, o nome Simão? Simão, que ele pensou assim, eu vou arrebentar a boca do balão, porque naquela época o evangelho estava flutuando, então havia uma expectativa matematicamente favorável para o cristianismo, havia sim, mas com Paulo na prisão, que tipo de vaidade isso pode despertar? Isso aqui não é Uberlândia não, que o cidadão briga aqui, abre uma igreja aqui, briga com lá, outra não. Essa aqui é outra realidade. Mas mesmo as realidades mais enclausuradas fizeram pessoas trabalhar com motivação errada. E você, Paulo, diz que eu estou lá me importando. Eu estou lá me importando, não vou ficar doido. Diga amém. Eu vou falar, vou terminar. Repita, olha aqui, ó. Sendo pregado. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer pretexto, quer por verdade. Aí eu coloquei aqui, sendo pregado. Existem pessoas pregando coisas certas, estando erradas. Muitas. Ele prega a coisa certa, ele está errado. É normal, pastor? Não é normal e nem é natural, nem é a proposta de Deus. Mas como aqui há um veio caracteristicamente ligado à necessidade de evangelizar o mundo, Paulo está dizendo, pode pregar, pregue, está pregando quem? Cristo? Então pregue, até porque essa mensagem, ela é inaugural, só tinha uma mensagem, pastor Djalma, não tinha duas, não tinha ninguém construindo empresa, não tinha um veio coaching, que a gente até usa, e eu não acho ruim errar, usá-los, eu só não suplanto a verdade de Deus por mecânicas e métodos literalmente bem pensados, não é essa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tem gente aí com proposta errada? Tem. Mas está pregando quem? Cristo? Tem. Qual é a mensagem que ele está pregando? Só tem uma, não tem duas, não tem três, não tem campanha, não tem nada. Arrependam-se, convertam dos vossos pecados, tenham o seu nome escrito no livro da vida, Jesus Cristo pode salvar a tua alma e te dar vida eterna, vida junto com Deus. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. O negócio aqui está falhando, hein? Não mexe não, fique, não é culpa sua não, aqui já é poeira aqui no negócio.
Repita comigo, sempre me regozijarei. Vamos de novo no 3, 1, 2, 3. Sempre me regozijarei. Aí eu coloquei aqui, irmão Júlio, olha aqui, irmão Messias, que coisa bonita, né? Olha aqui, maior do que o pregador é a pregação. Olha aqui, rapaz, você está aí no texto, sou bobo. Olha aqui, ó, porque estou certo de que isto mesmo, sempre me regozijarei pela vossa, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Sabe o que Paulo está falando? Maior do que o pregador é a pregação. Então, se maior do que o pregador que prega é a pregação que ele profere, então pregue a pregação verdadeira, independente do pretexto ou motivos com os quais te faz pregar, contanto que você pregue. Terceiro lugar, para terminar aqui, ó, quer pela vida, quer pela morte. Aí eu vou mostrar aqui de novo essa relação de Paulo com o sofrimento e eu termino. Olha aqui, ó. Olha aqui essa leitura. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre. Você está percebendo que o veio da discussão entre os irmãos que estavam com Paulo é a prisão dele? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha ele justificando, ó. Não serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí eu coloquei aqui, ó, esteja prontos para os mais variados resultados. Você está aí para quê, Paulo? Não, eu estou aqui para defender o Evangelho de Cristo. Sim, mas e se der errado? Eu estou pronto para os mais variados resultados. Eu estou pronto para viver. Estou pronto para morrer. O meu corpo está pronto, como ele fala lá em Timóteo, depois, na segunda prisão, para ser entregue como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Irmão, que convicção, hein? Diga graças a Deus. Deus te abençoe. Amém? Deus te dê graça, meu filho. Que Deus te dê graça no nome de Jesus. Para vós outros alcançarem essa tão ardente expectativa de ver coisas boas nas crises que nós estamos passando.